Olá, paz do Senhor Jesus, para você conectado aqui no nosso canal Desperta Brasil, trazendo sempre uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero chamar a sua atenção para que você possa ficar comigo alguns minutos para juntos meditarmos na palavra de Deus. O nosso tema hoje é o Evangelho da Cruz. O Evangelho, eu quero falar para vocês. Por que o Evangelho da Cruz? Nós temos um tema bastante interessante que nós vimos no início do vídeo, que eu vou colocar aqui para vocês. Observe aí, o retorno ao Evangelho da Cruz. Gente, por que a gente falaria num retorno? A gente só retorna de onde partimos, não é? Se você mora em um determinado local e você diz eu vou retornar, significa então que você saiu de um local, foi para o outro, viu que aquele local não era o desejado, então você resolve voltar. Então voltarei, retornarei às minhas origens. O Evangelho de Jesus Cristo também é assim. No longo das décadas e dos séculos, a palavra de Deus, ela foi encontrando algumas substâncias, e eu vou colocar aqui tóxica, que deixa o Evangelho desnutrido da sua essência. Porque muitos aqui pegam a Bíblia e lê. Mas deixa eu contar uma coisa para você. A Bíblia, gente, ela não é para ser lida. A Bíblia, ela é para ser estudada. E como eu estudo a Bíblia? Bem, de várias formas. Uma delas é praxe em todos os momentos, de preferência, em que você esteja no canto tranquilo, na sua casa, no local, no ambiente apropriado. Deve-se orar a Deus e pedir que o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia, possa lhe auxiliar neste momento. Então vamos ver como nós deixamos a essência. Nós vamos analisar pela palavra de Deus e vamos tomar por base, e eu quero ler com todos vocês uma coisa muito importante, um versículo. Se você tiver uma Bíblia aí, você pode ler comigo neste momento para a nossa meditação. Diz assim, Marcos capítulo 8, versículo 34 e 35. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 34 e 35. Diz assim a palavra de Deus. Então, chamando a si a multidão e juntamente os seus discípulos, lhes disse: quem chamou? Jesus. Jesus chama as pessoas que estavam ali naquele lugar, chama os seus discípulos mais próximos dele e começa a dizer-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma condição para servir a Deus. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se a pessoa quiser andar nos mesmos preceitos, se a pessoa quiser andar nos mesmos caminhos, então ela deve tomar a sua cruz e negar a si próprio. Assim, você pode seguir a Jesus. E no meio dos séculos, como falamos, nós observamos que o Evangelho em si, a sua essência, ele foi desviado. Não a palavra e não Deus, mas esta palavra, Evangelho. E como nós brasileiros gostamos de copiar muitas das coisas, ao longo do século fomos nos alimentando de palavras que foram deturpando a essência da Bíblia Sagrada. Nós observamos durante os séculos, principalmente na América, com o gospel. Primeira questão, deixa eu chamar uma coisa importante para vocês.
Vocês sabem o que é gospel? Em primeira mão? Porque, deixa eu falar, eu não sou gospel. Não, eu não sou gospel. E eu vou explicar por quê. Gospel é a palavra em inglês que tudo a gente americaniza, né, vamos assim dizer. Gospel é para a palavra em inglês traduzido significa evangelho. Então ficou bonito no Brasil. Nos Estados Unidos, quando diz gospel, está se referindo a um evangélico. O irmão é gospel. Tá certo? E por que no Brasil não funciona? Porque no Brasil, infelizmente, essa palavra deixou de ser a conexão, vamos dizer, da palavra evangelho. Gospel no Brasil virou marca. Gospel no Brasil virou sinônimo de permuta, de vendas. Então hoje o meio gospel não é o meio do evangelho da cruz. Por isso eu quero chamar a sua atenção. O evangelho de Jesus Cristo, ele está dizendo: aquele que quiser vir após mim, primeiro negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então existem algumas regras para seguir a Jesus, porque no versículo 35 ele continua dizendo: por quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho, esse salvará. Por que adianta ganhar o homem, o mundo inteiro, e perder a sua alma? Jesus está perguntando para você. Você que se intitula gospel, né? Cantores gospel, não, cantores aí do mundo, canta música secular. Não, eu resolvi agora homenagear A, B, C, né? E eu resolvi lançar um álbum gospel, porque o povo me pede. E as pessoas, você pastor, você até convida essas pessoas para ir à sua igreja para cantar esse álbum gospel. Deixa eu te falar uma coisa, isto é tudo menos louvor a Deus. Não é por falar em Deus. Lembre-se que Jesus vai falar que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei novas línguas, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilha. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque vocês cometeram iniquidade. Então não basta cantar bonito e dizer que é gospel, porque gospel deixou de ser a essência do evangelho e passou a ser apenas uma marca aqui no Brasil. Então o gospel no Brasil, os cantores gospel, eles trabalham para uma gravadora mundana, e essa gravadora mundana, ela escolhe aquilo que vende, porque o interesse deles é vender, é lucrar. Grandes artistas renomados aí, que estão na mídia, que estão vendendo, faz shows mirabolantes, o nome já está dizendo, é show, não é adoração, não é culto a Deus. E não é porque você fica pulando, esguelando-se aquela apoteose da carne que Deus está no meio. Nós conhecemos há pouco tempo, eu não vou aqui rotular nome, um cantor quase se intitulando o melhor do mundo, não é? Porque ele era o mais rico, era o mais poderoso, só que Jesus chegou e deu-lhe uma rasteira, porque permitiu, e hoje onde está ele? Tentando aí, contando historinha, porque não sei o quê. Cadê os gritos? Porque bate em lata como sino vazio, sem a essência do evangelho. O evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro, o evangelho que liberta, traz consequência. Então por isso eu não sou gospel. Eu vivo um evangelho que transforma a vida. E é o evangelho de Jesus Cristo que eu quero apresentar para você. Você que me assiste nesse momento, receba o evangelho verdadeiro de Jesus. Jesus não quer um evangelho oba-oba, um evangelho de tapinha na costa. Hoje, lembre-se que o evangelho traz, e Jesus já sabia,
que se a pessoa seguir o evangelho pode perder a vida. Só que hoje virou status, é muito lindo, né? Ficou muito bonito ser considerado gospel. Não é gospel. O cantor fulano de tal é gospel. Aonde ele chega é abraçado pelas multidões. A sua recompensa você já está recebendo. O evangelho da cruz, o evangelho de Jesus Cristo não traz glamour. O evangelho de Jesus Cristo traz muitas vezes contrito. Olha para a vida dos apóstolos. Qual foi o glamour que eles tiveram? Olha para a vida do apóstolo Paulo. A sua vida foi uma eterna perseguição até a sua morte. Açoitado. Nós vamos adentrar nesse tema durante os próximos vídeos. Este é o primeiro. E eu gostaria de agradecer a sua paciência em assistir esse vídeo. E pedir para você, se você é um verdadeiro adorador, lembrando, servo de Deus não existe um local, um momento. Em todo momento você é servo. Dentro e fora de casa, na escola, no trabalho, aonde quer que você seja, você tem que ser luz. Porque você tem que negar os desejos, negar as amizades e dizer, eu sou servo de Deus. Mesmo que com isso traga prejuízo para si e possa até perder a vida. Mas a Bíblia diz que aquele que perde a vida, na verdade, ele ganha, porque ele vai direto ao encontro do Pai. Essa sequência, de volta ao Evangelho da Cruz, nós vamos continuando aqui no canal Desperta Brasil. E eu quero que você, se ainda não for inscrito, peço humildemente que você se inscreva no canal, que você ative o sino para receber as notificações. Vamos começar mais de perto. Vamos elevar o nível da palavra de Deus, porque Ele está voltando para buscar uma igreja santa, imaculada. Que Deus abençoe vocês. No próximo vídeo, a gente continua mostrando para vocês, trazendo. Vamos sair, povo meu, como diz a palavra, do meio do gospel e voltar à origem do evangelho da cruz. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, porque este evangelho é o evangelho de Jesus.